Fluminense acerta a negociação de atleta. A gente vai comentar bastante isso nesse vídeo, mas vamos falar bastante também da partida de hoje. Meus amigos e minhas amigas, chegou a hora! O Fluminense precisa garantir a vaga para a semifinal. Tem decisão lá no Paraguai. A gente vai falar bastante sobre isso nesse vídeo. Seja muito bem-vindo aqui à Central. Aqui você encontra as principais notícias do Flu e o melhor ambiente para trocar ideias sobre a nossa paixão. Vamos começar com as informações aqui nesse vídeo, porque eu quero começar falando de negociação. Pois é, meus amigos e minhas amigas, saiu ali na noite de ontem a informação de que o Fluminense fechou o acordo e está negociando em definitivo Marcos Felipe com o Bahia. O goleiro tricolor formado em Xerém está emprestado na equipe baiana até o final de 2023 e agora tem esse acordo para ficar em definitivo até 2027. A matéria é do GE, assinada pelo Marcelo Neves, dá conta de que o Bahia vai assinar com o Marcos Felipe, até 2027 e vai pagar cerca de 2,7 milhões de reais ao Fluminense, né, por 70% dos direitos do goleiro. O Marcos Felipe é um goleiro que surgiu na base do Fluminense, ficou por muito tempo sendo nosso terceiro goleiro e no fim da temporada de 2020 tomou a posição de titular do Muriel e assim ficou até a chegada do Fábio no começo de 2022. Em 2022, também conhecido como o ano passado, teve um imbróglio, porque o Fábio era o goleiro da Libertadores e o Marcos Felipe era o goleiro do Carioca, mas quando chegou a fase decisiva do Carioca, por decisões superiores, o Fábio ficou como titular, o Marcos Felipe teria ficado insatisfeito, isso causou um pequeno conflito interno, mas fato é que na temporada passada, aqui no Fluminense, o Marcos Felipe foi sempre reserva do Fábio, né, que foi o goleiro titular e tem sido agora, esse ano, fazendo uma grande temporada com muita moral com a torcida tricolor, renovou seu contrato até 2025. Marcos Felipe ficou sem espaço e foi emprestado ao Bahia para jogar a Série A e tentar se desenvolver e, quem sabe, né, retornar ou não ao Fluminense. Na época, ele tinha contrato até o final de 2023, estendeu por mais um ano para poder ser emprestado por uma temporada ao Bahia, que agora adquire os direitos do jogador em definitivo. E é importante frisar, né, a torcida tricolor, eu vi muita gente brincando nas redes sociais, né, agradecendo o Grupo City pelos investimentos feitos na temporada 2023. O Grupo City contratou diversos jogadores do Fluminense, né? Além do Marcos Felipe, que a gente está falando agora, 2,7 milhões de reais, o Grupo City também levou lá para o Bahia por empréstimo o Davis Duarte, zagueiro, que estava aqui no ano passado, o Gabriel Teixeira, atacante, vendido por cerca de 10 milhões e meio de reais, e o Iago Felipe, volante tricolor, também vendido por cerca de 10 milhões de reais. Com isso, o Fluminense reúne, né, arrecada um valor expressivo financeiro nessa temporada somente, né, com o Bahia, somente com o Grupo City. No total, meus amigos e minhas amigas, o Fluminense recebeu 13 milhões e meio de reais somente do Bahia. Isso porque o Gabriel Teixeira, como eu disse, foi vendido por 10 milhões e meio, o Fluminense tinha 60% do atleta, ficou com cerca de 6 milhões de reais. O Iago Felipe foi vendido por 10 milhões, dos quais 8 milhões eram fixos, e o Fluminense tinha também 60% do Iago Felipe, ficou com 4,8 milhões de reais. E agora, na negociação do Marcos Felipe, são 2,7 milhões de reais pelos 70% do Fluminense, então totalizando 13 milhões e meio na conta tricolor, somente vindo do Bahia. Dinheiro bastante expressivo, né? O Grupo City tinha aquele papo antigamente, né, da parceria do Grupo City com o Fluminense, ela não saiu do papel, mas o Grupo City deu uma fortalecida no mercado. 3 jogadores que estavam sem espaço no tricolor, a gente precisa lembrar disso, né? O Gabriel Teixeira já tinha sido emprestado no ano anterior ao Grêmio. Para 2023, o Diniz até disse que queria aproveitá-lo, mas era um jogador com muito pouco clima com a torcida. A ideia era realmente vendê-lo, negociá-lo em definitivo. O Marcos Felipe, toda essa questão que eu acabei de comentar, ficou na reserva muito tempo em 2022, precisava jogar. Agora foi ao Bahia e está chegando lá em definitivo, né? Depois de 6 meses, 6 não, né? 8 meses de empréstimo por lá. E o Iago Felipe talvez é quem tivesse mais aproveitado no elenco do Fluminense, chegou a começar 2023 como titular, mas era um jogador que a gente já imaginava que era questão de tempo para sair do time, né? O Keno estava no banco e era questão de tempo o Diniz barrar o Iago e botar o Keno. Isso aconteceu, e quando aconteceu, o Iago foi caindo bastante ali em utilização do Fluminense até ser vendido para o Bahia. Enfim, muito boa sorte para o Marcos Felipe nessa nova jornada da sua carreira. É um goleiro
começou aqui no Fluminense, então o Fluminense mantém, né, por percentual de clube formador pelo mecanismo de solidariedade. Desejo muita sorte a ele, eu acho uma negociação ótima para todos os lados. O jogador parece estar feliz lá no Bahia, o Bahia está interessado em mantê-lo, e aqui no Fluminense ele não ia ter espaço. Também tinha um clima bem complicado com a torcida devido a diversas falhas de quando ele era nosso goleiro principal, um goleiro que ia muito bem regularmente ao longo da temporada, mas nos momentos cruciais, momentos decisivos, costumava falhar e isso irritava muito a torcida do Fluminense. Muito boa sorte ao Marcos Felipe nessa nova etapa, seguindo no Bahia, né, mas agora como um jogador definitivamente do tricolor baiano. Muito boa sorte para ele por lá. Vamos partir para a próxima informação desse vídeo, mas eu quero antes reforçar o pedido para você deixar o like aqui nesse vídeo e, claro, dar aquela moral para quem está sempre dando moral aqui para a Central. Todo vídeo eu venho aqui e convido a galera a deixar um comentário falando o nome e de onde nos assiste, que assim que possível a gente manda um abraço para você, né, para dar aquela moral. E a galera chega junto, né? Deixa o comentário aí e vamos lá, né? Eu quero mandar um abraço aqui pro Rock Drigo de Belfor Roxo, pro Alex de Séries em Goiás, Marcos Afonso aqui do Rio de Janeiro, Samuel do Espírito Santo, Nivaldo de Vitória da Conquista e o Washington aqui do Rio, galera ligada aqui na Central. Muito obrigado pela audiência e você, claro, querendo que a gente mande um abraço te citando nominalmente, deixa um comentário com seu nome e de onde você nos assiste, que assim que possível a gente vai mandar esse abraço. Combinado? Vamos falar então do jogo de hoje, gente. Vamos falar do jogo de hoje, porque a torcida tricolor quer saber disso. Quer saber disso, a ansiedade está a mil com a partida decisiva que vale vaga na semifinal. Vamos definir hoje, né, quem vai enfrentar o Internacional na semifinal do Libertadores. Se Deus quiser, vai ser o Fluminense. A gente ganhou o primeiro jogo por 2-0 no Maracanã. Agora vai ao Defensores del Chaco, no Paraguai, tentar defender essa vantagem e garantir a classificação. Na partida aqui do Rio de Janeiro, o Fernando Diniz chegou a surpreender, dá para a gente colocar assim que foi uma surpresa, e colocou o John Kennedy de titular no lugar do Lima. Havia essa indefinição, né, nessa posição de segundo volante do Fluminense. O Lima é quem estava jogando titular, muita gente pediu o Martinelli, o Alexander ainda se recuperando de lesão, corria por fora. Mas quem jogou foi o John Kennedy. O Fernando Diniz acabou na prática recuando o Ganso um pouquinho para segundo volante e jogando com 4 atacantes lá na frente, surpreendeu a equipe do Olímpia. O Arce, treinador dos caras, chegou a falar sobre isso e deu certo. O Fluminense conseguiu vencer, venceu por 2-0. Para essa partida de quinta, há um debate na torcida tricolor. O que o Diniz vai fazer? Ele vai manter 4 atacantes? Pô, não é meio kamikaze, não? Muita gente defende a manutenção desse esquema, outras pessoas são contra, defendem uma escalação mais cautelosa. Mas fato é, o GE traz a provável escalação do Flu para essa partida, colocando que sim, o Diniz vai repetir o time e vai com o John Kennedy titular. Eles botam aqui a indefinição, mas quem está como favorito a começar a titular é o John Kennedy. A escalação é Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo e Diogo Barbosa, já que o Marcelo está suspenso, André e Ganso, John Arias, John Kennedy, Keno e Germancano, esse 4-2-4 tricolor. E aí o GE bota que Martinelli e Lima brigam pela vaga com o John Kennedy, podem, né, atuar caso o Fernando Diniz queira ser um pouquinho mais comedido. Quem não aparece aqui como opção para começar é o Alexander, jogador, né, querido pela torcida do Fluminense, era o titular, está voltando de lesão. Jogou contra o Atlético Paranaense, chegou a entrar ali com cerca de 20 e poucos minutos do primeiro tempo, então jogou bastante tempo da partida e pode, né? Assim, eu acredito que ele sim está nessa briga correndo por fora. Ele foi um dos jogadores que não foi titular na partida do final de semana, a gente viu, né? O Fernando Diniz poupou até o Fábio. Não, o Fábio geralmente joga todas, poupou até o Fábio da viagem. Martinelli e Lima viajaram. Jogaram de titular e o Alexander viajou, mas ficou no banco de reservas e acabou entrando por circunstância da partida. O Fluminense precisando ficar mais ofensivo, o Diniz colocou o garoto. Eu, particularmente, acho, mas é um palpite meu, que o Alexander pode sim surpreender, né? Por mais que na provável escalação do GE a dúvida seja John Kennedy como favorito e Martinelli ou Lima brigando ali por fora na vaga, eu acho que o Alexander também tá nessa briga. O Diniz pode optar por botar o moleque de Xerém nesse time para dar mais equilíbrio no meio-campo. E o Arce, treinador do Olímpia, falou dessa partida mais uma vez, né? E disse que o Fluminense é uma equipe até mais forte que o Flamengo. Eu vou abrir aspas aqui para ele, ó. Ele falou assim: a expectativa é igual ou maior. É um fator agregado muito grande com a dificuldade que vai se apresentar. O Fluminense é uma equipe diferente, tão ou mais difícil que o Flamengo. Ele não está errado, né? O Fluminense esse ano, na final do Carioca,
justamente com o Alexander de titular, né? O Fluminense Prime da temporada. A gente viu o que fez, meteu 4-1, foi campeão. Esse time, infelizmente, está com dificuldade de se reencontrar. O Keno teve machucado, o Alexander depois machucado, o Marcelo também frequentemente desfalcando o Fluminense. Vamos ver se daqui para frente, agora com o retorno do Alexander, a gente consegue reunir de novo essas feras aí, que é o nosso melhor time, claro, com o Alexander no meio e o Marcelo na lateral esquerda. Para a partida de hoje, no entanto, a tendência é que o John Kennedy seja titular, mas existem outras possibilidades sim. A gente pode botar um time um pouquinho mais equilibrado no meio-campo, e claro, Marcelo não joga, Diogo Barbosa será titular na lateral esquerda. Tricolor, eu quero saber de você que está me assistindo, como é que tá a ansiedade, tá chegando a hora, né, meus amigos e minhas amigas? Quanto você acha que vai ser esse jogo? O Fluminense consegue vencer lá no Paraguai? Deixa um comentário aqui nesse vídeo com o seu palpite para essa partida. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!